Itaenga, que o Brasil conhece. Passamos a apresentar agora a Voz Feminina, com a apresentação de Silvanelli Santos e Liliana Oliveira. Este programa vai ao ar toda quarta-feira, sempre às 12 horas na rádio Itaenga FM. Informações, notícias e entrevistas com mulheres que fazem a diferença em Lagoa de Itaenga. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Itaenga FM. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, estamos aqui para mais um programa, A Voz Feminina. E hoje, como prometido, está aqui com a presença da doutora Niédia Santana, médica ginecologista, né? E que ela vai se apresentar, né, com todas as especialidades que ela é, porque ela vai se definir melhor, mas só para adiantar, né? Então ela é da comunidade, também atende a comunidade do PSF do Moinho. E já quero mandar um abraço para a comunidade que cedeu esse horário para que ela viesse aqui carinhosamente para prestar todas as informações para a nossa comunidade, né? Para a nossa sociedade itaenguense, nossos ouvintes itaenguenses. E nós já havíamos antecipado, né? Quarta-feira ela não pôde estar presente aqui. Ela justificou, mandou um áudio, né, justificando. Então, a gente vai falar sobre o tema que foi no dia 28 de maio, Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Morte Materna. Então, um tema de grande relevância para a nossa comunidade itaenguense, para a nossa, né, Lagoa de Itaenga e principalmente para as mulheres, a saúde da mulher. Então, por que essa data passou a existir no nosso calendário de saúde? Então, a doutora Niédia hoje vai estar nos presenteando. Falar a verdade, é um presente estar, né, com a médica aqui, dando essa entrevista, falando de um assunto tão importante de abrangência à nossa, né, a nossa feminilidade. Então, vamos conversar com a doutora Niédia. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda e, mais uma vez, já quero lhe agradecer a participação. Boa tarde, Silvanelli. Como eu lhe expliquei, quarta-feira passada a gente tinha uma pretensão, né, de estar aqui com toda a comunidade de Lagoa de Itaenga, mas eu estava voltando depois de 22 dias de ausência devido a uma Covid meia complicada que eu adquiri aqui mesmo, porque o meu PSF é um PSF muito concorrido. E acho que deve estar passando dessa crise de epidemia umas 15 pacientes por semana, já com início de contaminação. E é exatamente nessa fase que a gente pega. Eu acho que eu contraí esse vírus depois de trabalhar aqui. Eu estou aqui desde junho de 2020. Então, praticamente estou aqui há um ano. Quer dizer, nas terças, quartas e quintas, nesses horários fixos. Então, foi com surpresa e prazer que eu recebi esse convite, mas que deveria ter sido a semana passada, mas a gente não pôde realizar devido a esses problemas que eu já mencionei. Mas nunca é tarde, né, para a gente desenvolver um tema que é um tema muito importante e que interessa a todas as mulheres. Como Silvaneide, que já é um expert na área da saúde, porque ela é o agente profissionalizante nessa área de saúde, com esse programa já fixo, né? Ela faz essa voz feminina há quanto tempo já? A gente estreou esse ano, né? Já está quase 2 meses. Pois é, quase 2 meses semanal, né? Com uma maneira de se prolongar por muito tempo. Sim. Porque é um tema palpitante e que sempre está tendo evoluções, né? E trabalhos desenvolvidos nessa área, porque é uma área das políticas públicas, né, que o Ministério da Saúde abraçou. Eu estava comentando com ela, antes do programa, que o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher não é uma data
que foi escolhida aleatória, não. É uma data importante. Inclusive, ela veio do exterior, ela foi instituída, ela foi definida no dia 28 de maio de cada ano. Quer dizer, 28 de maio de cada ano ficou marcada como o Dia Internacional da Ação pela Saúde da Mulher. Que aí a gente que engloba também o Dia Nacional, através do Ministério da Saúde, de redução da morte materna. Por quê? Porque o Brasil é um país, né, onde a morte materna já foi muito maior do que é hoje. Hoje a gente pode dizer que a gente luta, né, e vai lutar cada vez mais para que essa redução, cada ano, cada mês, cada dia, se reduza mais. Porque isso tudo vai depender do paciente, do médico e das políticas públicas. Mas eu queria só falar um pouquinho como é que surgiu esse Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Essa data, ela foi definida no 4º Encontro Internacional da Mulher e Saúde, no ano de 1984. Nossa, mãe, é muito tempo. Porque se a gente pensar que hoje a gente está no ano de 2000, né, Silvanelli? Se a gente hoje está no ano de 2021, essa data ela foi instituída no calendário no 4º Encontro Internacional da Mulher e Saúde, ocorrido no ano de 1984 na Holanda. E depois, em São José da Costa Rica, em 1987, foi proposto realmente, aí foi sedimentado. Começou-se a falar no tema em 1984, mas foi na cidade de São José da Costa Rica, em 1988, que foi proposto que o dia 28 de maio de cada ano, essa temática essa temática do Dia Internacional da Mulher ficaria marcada para sempre, através das ações políticas a serem discutidas e que visassem prevenir mortes maternas evitáveis. Quando a gente fala em mortes maternas, a gente está falando também na morte do bebê, né? Antes de qualquer coisa, eu estou aqui há um ano na área de obstetrícia, ginecologia, clínica médica. Por quê? Porque eu trabalho no PSF do Moinho. Eu comecei no Nova Itaenga, né? Passei alguns meses lá e me sedimentei no PSF do Moinho. Quem trabalha em PSF pega todas as ações primárias e básicas do município, que engloba tudo isso aí. Engloba clínica médica, engloba obstetrícia, que é o pré-natal, engloba a ginecologia, engloba tudo de clínica médica. Cirurgia também, né, doutora? Cirurgia a gente encaminha, né? Uhum. Tudo passa pelo PSF. Na realidade, o PSF hoje é a atenção básica da porta de entrada dessas inúmeras doenças, né? Até o Covid. Por quê? Porque quem está grave do Covid vai direto para o hospital. E quem está nos primeiros sintomas, que são os evitáveis, passa pelo PSF. É lá que a gente desconfia, conversando com o paciente, que ele possivelmente estará com Covid. É lá que a gente pede o teste e é lá que a gente medica e encaminha se for grave. A gente já encaminha direto para o hospital. Mas 90% dos casos de Covid que está chegando hoje do PSF são os casos dos primeiros sintomas. A gente sabe que essa pandemia, como o nome já diz, é uma coisa mundial. O Brasil foi atingido de uma forma muito, muito séria, né, para a nossa população, que não está acostumado em
participar em perder emprego e ficar em casa e morrer tanta gente como tem morrido, mas não é só no Brasil, né? O Brasil está inserido no mundo como participante dessa pandemia, que pandemia o nome já está dizendo, é mundial, né? Então essa pandemia atrapalhou muito, porque ela já dura 1 ano e meio, então ela atrapalhou muito o que a gente tinha, né, para desenvolver através da saúde da mulher, que eu vou falar um pouquinho como ela é importante, né? Tudo isso é enaltecido nessa data, né? 28, nunca esqueçam, 28 de maio de cada ano. A gente vai estar aqui, se Deus quiser, falando sempre, não só falando, mas trazendo até relatórios do que é que foi feito no ano anterior de diferente, de evolução, né? Isso. Inclusive, doutora, a gente estava conversando antes, só para cortar, não cortando seu raciocínio, falando que seria tão bom que a gente tivesse uma médica, né, ou uma pessoa que nos presenteasse com informações semanalmente, porque é muita dúvida que ouvintes têm. Inclusive, já está chegando pergunta, doutora. Já está chegando pergunta e a gente vai caminhar aqui. A gente vai ver. Porque, veja bem, é através dessa política pública que a gente tanto fala, que a gente não trabalha só. A gente trabalha numa equipe em que tem que ter uma conscientização da sociedade como um todo sobre os diversos problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres, né? A mulher engravida, ela já passa por um novo patamar de cuidados. Através de quê? Pré-natal, né? Então, tem mulher hoje que quando chega para fazer o pré-natal já está no 7º mês de gravidez, quando ela deveria estar com a gente no 2º, no 3º. Isso melhorou muito. Se a gente for falar nessa política de pré-natal, de redução de morte materna, ela melhorou muito de 10 anos para cá. Através de quê? De entrevistas, de conscientização, de palestras, de formação, de uma gestão municipal eficiente, que dê condições ao médico. O PSF hoje é composto de médico, odontólogo, os agentes comunitários, que são importantes, porque o município é dividido por áreas. Cada agente tem a sua área para atuar, para pesquisar, para saber quem está doente ali, quem precisa de uma consulta domiciliar, que seja idoso e não possa chegar até o PSF. Tudo isso são conquistas. Se a gente se reportar para 10, 15 anos atrás, não existia isso, não. Isso são políticas públicas já desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, pela gestão municipal participante, com os médicos, com as equipes de PSF, que propiciou esse avanço do paciente hoje saber, está com falta de regra, tem que ir imediatamente ao PSF. Por quê? Porque é através do descobrimento de uma gravidez que a gente pode já coordenar, saber se aquele paciente é de risco. O que é paciente de risco? Paciente de risco é aquele paciente que está engravidando numa idade acima de 35 anos, está engravidando com pressão alta, sem saber que tem pressão alta, está engravidando diabético, sem saber que tem diabetes, né? E o pré-natal desvenda tudo isso. O pré-natal pega o paciente, faz um raio-x de todas as patologias que ele tem, orienta na vacinação e com isso reduz a morte materno-infantil também. Porque o bebê que está ali no ventre também é uma consequência da vida, né? Se o paciente não está bem, se ele está com todos esses sintomas que eu já referi, diabetes, hipertensão, primipredosa,
quer dizer, o primeiro filho acima de 35 anos, tudo isso requer cuidados e esses cuidados já reduz a morte tanto da mãe materna como do filho materno infantil. O nome já está dizendo, né? Então, é uma coisa que, se for pensar 10 anos atrás e o que é hoje, você concorda, Silvanelli, com isso? Sim, e a gente pode até observar, a mulher é uma máquina um pouco misteriosa, né, doutora? Exatamente. Você vê que uma idade de 35 anos já chama atenção numa decisão que você tem de ter uma gravidez, uma mulher. E aí você já tem um alerta que se liga, né? Então, muito importante o que a senhora fala aí. Então, mulheres que estão nos ouvindo, né? Veja que informação tão importante que a doutora nos traz. Nós mulheres, né, a partir de 35 anos... Já somos de risco. Isso. Já somos de risco. Hoje, com a evolução, com a globalização, que as mulheres estão tomando a decisão de ficar grávida, né, mais tarde, né, priorizando a profissão, priorizando o mercado de trabalho, se profissionalizando, para depois tomar a decisão de uma gravidez. Isso é importante a gente saber. A partir de 35 anos, existe um certo alerta, né, nessa decisão. Então, informação é tudo, gente, né? Então, não só, aí ela está falando numa coisa importantíssima, né? A partir de 35 anos tem que haver um cuidado maior, como também a associação das doenças já citadas. Tem gente que é diabético. Hoje eu peguei eu estava vindo para cá, correndo, e atendi uma paciente de 45 anos que descobriu a diabetes hoje, através de um exame. Mas como é que a gente vai saber se essa diabetes existia há um mês, há 2 meses, há 6 meses, se ela passa mais de um ano sem fazer os exames preventivos, né? Verdade. Então é importantíssimo essa parte também que eu vou falar, que está inserida dentro da ginecologia, dos exames preventivos. O que é um exame preventivo, né? O exame preventivo de mama, o exame preventivo do aparelho genital. Aí você vai descobrir tanta coisa, vai descobrir câncer de mama no início, vai descobrir uma diabetes. E se essa doente estiver grávida, aí ainda é mais sério. Quer dizer, a gente vai tratar a diabetes dela, a pressão elevada dela, tudo que ela tiver, até uma DST. O que é DST? Doença sexualmente transmissível, que muitas vezes tem, e a gente vai ter que tratar mesmo na gravidez. O ideal é tratar fora da gravidez, né? Mas acontece de chegar com as verruguinhas, sem saber que aquilo ali é uma secreção vaginal intermitente, uma secreção que vai e vem, uma dor pélvica, umas verruguinhas ali, caladinha, silenciosa. Aquilo ali é um DST que não foi curado. A gente vai para o pré-natal e descobre que aquela paciente tem sífilis. Ela podia ter tratado essa sífilis há muito tempo, se ela tivesse fazendo os exames de rotina, que sempre são anuais. Esses exames de rotina que eu estou citando aqui, citologia oncótica, colposcopia, ultrassom de mama, mamografia, uma ultrassom endovaginal, se a paciente for virgem, uma ultrassom pélvica, e ser virgem não é impedimento para fazer. Então a gente descobre muita doença através da prevenção, que são esses exames que o paciente hoje, através dessas políticas, de a gente falar tanto, a gente vai bater aqui tanto, que isso vai ficar na cabeça de vocês. Tem que ficar. Já está. E já melhorou muito. Porque quando eu cheguei aqui no município, eu vi que a política aqui feita, a gestão municipal, ela atua bem. Ela realmente cobre. Eu diria hoje que está cobrindo 100% dos municípios. Porque eu não encontrei tanta desinformação, não. Não vou dizer 100%, é uma coisa difícil de dizer, porque englobaria todo mundo. Mas 90% hoje da população de Lagoa de Itaenga, ela já está inserida
nesses conhecimentos básicos, mas tem 10% que não está. Eu peguei algumas pessoas totalmente sem saber. Por quê? Porque deve ser pessoas que moram mais longe, na área rural, vem pouco, né? E esse programa que foi criado através da Silvanelli é um programa realmente que ele deve se manter por muito tempo, deve se manter indefinidamente, porque todo tempo está surgindo doenças novas, né? A medicina hoje, ela é uma coisa que evolutiva. Você tem uma pandemia hoje que há 2 anos atrás você nunca imaginaria que um vírus escapasse de um laboratório. O que é que aconteceu ali? O mundo ainda está fazendo pesquisa para saber como é que surgiu esse vírus, se esse vírus foi de uma transmissão de humano para humano, de um animal para um humano. Olha, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente já vai ter outra realidade de como surgiu essa doença. Então, a medicina, ela acompanha isso aí, não só no processo de cura, de vacinação, como no processo de aparecimento de novas doenças. E isso não fica fora do nosso tema, né? O nosso tema aqui é mulher. O que é mulher? Ginecologia, obstetrícia, clínica médica, todas as doenças da medicina, né? Eu até fiz aqui um gráficozinho para aqui mostrar que a gente já tem, através de pesquisas e de gráficos de encontros mesmo do dia a dia, que as doenças mais comuns e evitáveis, se houver um interesse maior de 6 em 6 meses, determinadas doenças, de ano em ano para outras determinadas doenças, a gente evita as doenças que a gente mais encontra hoje, que seriam câncer de mama, endometriose, todas têm cura, viu, gente? É só câncer de mama, endometriose. O que é endometriose? Eu não posso estar aqui falando termo técnico e não explicar o que é, porque eu estou falando para uma população que a maioria não é médico, né? E a maioria não sabe. Endometriose é o quê? Endometriose é a formação de tecido do útero fora do útero e que causa muita dor, causa esterilidade, causa dificuldade de ficar grávida, mas tem cura. Para ter cura, o paciente tem que estar ali. O paciente não pode desaparecer do médico. E a endometriose hoje, ela faz parte de pesquisas. É aquela paciente com dificuldade de engravidar, quer ficar grávida, é nova e não consegue ficar grávida. Então vai fazer exames preventivos e descobre que tem focos de endometriose, que é tecido uterino fora do útero. Quer dizer, todo útero, ele, de mês em mês, quando ele sangra, se ele tiver tecido uterino fora do útero, vai sangrar intestino, vai sangrar ovário, daí as dores e a esterilidade, né? Outra doença muito importante e que depende muito do paciente se preocupar em fazer preventivo anualmente, câncer do colo do útero. Antigamente, gente, era impressionante. Eu tenho 44 anos de formada, mas eu me lembro que há 20 anos atrás se morria muito de câncer de colo de útero. E agora, atualmente, poucos, muito poucos. Por quê? Prevenção. Se você faz o tratamento precoce, a prevenção, você pega o câncer no início, a possibilidade de operar e salvar e de curar é imensa. Tem gente que já teve câncer de colo de útero, amputou o colo, engravidou e tem filho. Isso é fantástico, isso é uma evolução. É a ciência, porque né? Antigamente o câncer de colo ninguém procurava, ninguém se esforçava e
era um diagnóstico de morte. Muita gente morria, porque não curava, via metástase para outros órgãos vizinhos e terminava morrendo. Hoje não, hoje tem casos de que você amputa o colo, engravida, vive uma vida saudável e ainda tem filhos, ainda gera família. Aí a infecção urinária. Infecção urinária, isso é besteira. Não é besteira. A infecção urinária hoje, quando não é tratada, ela pode dar N coisas, inclusive parto prematuro, aborto. Pouca gente sabe disso. Que uma infecção urinária, se você não faz o sumário, quando você sente uma dorzinha vai urinar, sente um ardor na micção, quando está urinando, sente uma dor embaixo do pubis, né? Que é aquela parte baixinha da barriga, onde está a bexiga. Isso é uma infecção urinária. Se você estiver grávida e não tratar, você pode perder seu neném. Pode ir para um aborto, pode ir para uma infecção do parto mesmo, pode ir para uma curetagem uterina, né? Pode ir até para uma septicemia. Eu já vi mulher grávida que não tratou infecção urinária, não tinha uma imunidade boa e fez uma septicemia generalizada. Né? Tem gente que morre, tem gente que vai para a UTI e se salva. O que é septicemia generalizada? É aquela infecção urinária que estava na urina, estava na bexiga, se disseminou, caiu na corrente sanguínea e pegou pulmão, fígado, todo o corpo. É o que a gente chama de septicemia, né? Outra coisa que a gente hoje tem como evolução e uma prevenção, a depressão. A depressão hoje, ela deseja, quem comanda nosso corpo é nosso cérebro, né? O cérebro hoje é considerado vital para todas as reações de doença que a gente pode ter. Por quê? É a partir do cérebro que tem uma glândulazinha pituitária que ela comanda todo o nosso sistema endócrino, né? Então, a gente não pode ter depressão sem tratamento. Tem tratamento hoje. Aqui a gente tem o CAPS, que funciona muito bem, já mandei muita gente para lá. Tem também bons psiquiatras nessa área. Tem remédios cada vez melhores, né? Não tão de alto custo, né? De custo moderado, que trata realmente a depressão. Não só a terapia, através da emoção, como também de remédios. Porque a depressão comanda a nossa cabeça, né? Evita que o paciente faça a loucura de um suicídio, de ter suas glândulas endócrinas afetadas, né? A gente tem também uma doença nova, chamada fibromialgia. É uma doença autoimune, né? Dentro da reumatologia, a gente já tem progressos com medicamentos que o próprio SUS financia, que são medicamentos caros. A fibromialgia hoje é uma espécie de artrite generalizada, assim, nas partes principais do corpo e que nos dá muita dor. O paciente que tem fibromialgia é aquele paciente monitorado, sempre no sentido de tomar corticoide, de tomar remédio para dor. E muita gente melhora muito. Eu conheço muita gente com essa patologia que melhorou muito. Outro item, obesidade. A obesidade dificulta a gravidez. Dificulta. Quem é obeso tem mais dificuldade de ficar grávido. Quem é obeso tem mais facilidade em ter pressão alta. Tem mais facilidade em se tornar um futuro diabético. Porque a obesidade hoje é a doença também do mundo, do momento, né?
e que as cirurgias bariátricas que são feitas para que o obeso, que é uma doença, né, consiga perder seus 80 quilos, 60 quilos e se torne uma pessoa normal, é muito importante. Não poderia deixar de falar. É porque a coisa é muito extensa e a gente tem que correr. Então, a obesidade é um fator de muita importância para a saúde da mulher. Porque ela mata por AVC, ela mata por hipertensão, ela mata por diabetes e ela mata por N coisas, né? Porque nunca é bom você ter tanta gordura, né, que pode cair na corrente sanguínea, até embolia pulmonar, se morre hoje de obesidade. Isso né? está nos índices de mortalidade materna, né, doutora? Está nos índices de maternidade materna, exatamente. 12 horas e 44 minutos e as perguntas não param de chegar, a audiência está bombando, doutora. Que bom, coisa boa, obrigada a todos que nos ouvem, né? Então, estão nos ouvindo aqui. Quero mandar também um abraço para a comunidade da Salina, no sítio Caicai, Matador, Nova Itaenga, Vila Boa Esperança, agora do Goitá, sítio Camboa, doutora, está nos ouvindo. Então, pergunta de ouvintes do sítio Camboa, Caicai. Então, a gente vai para as perguntas, doutora? Vamos para as perguntas. Porque eu não falei em pré-eclâmpsia nem eclâmpsia. O assunto é muito vasto. Eu devo voltar aqui, tá entendendo? Porque é impossível você discutir em uma hora tanta coisa importante, tanta informação nova, né? E também, se eu for me delongar aqui, vocês ficam privados de perguntar qualquer coisa. Se né? tem pergunta é porque as pessoas têm interesse. Exatamente. Né? Então, eu vou me comprometer aqui com o Silvanelli para dar uma segunda volta, porque eu vou deixar de falar aqui, como eu gostaria de falar, de infecções, hemorragias graves, né, partos complicados, né, e outras doenças. Eu gostaria de realmente, quanto mais eu falar, quanto mais eu explicar a vocês, mais essa coisa diminui. Isso, e até diminui o fluxo. Existe uma frase que eu nunca vou esquecer: informação é poder. Verdade, doutora. Informação é poder. Se o doente, se o paciente, se a população não é informada, como é que ela vai poder morrer menos e adoecer menos? Eu estou à disposição de vocês a partir de agora. Eu vou tentar fechar minha boca Coisa boa. e deixar para falar numa segunda oportunidade do que eu gostaria de falar. Mas eu sempre tenho isso na minha cabeça. Informação é poder. Isso é para tudo. Não é só para a medicina e para a vida da gente, não. É para tudo. É espiritualidade também. Informação é poder, gente. Olha aí, que recado tão importante que a doutora Niédia nos traz aí, né? Então, vamos ter conhecimento é poder. Um abraço aí à amiga Edlene, Giovanni e Dona Neta da lojinha da Gil aí, acompanhando ouvinte fiel. Vamos para a pergunta primeira aqui. Qual é o contraceptivo ideal? Outra pergunta, a Joana, da bairro da Salina, foi Mariana, da comunidade da Salina, e outra Joana. Dor no sexo é normal? O que fazer nesse caso? Dispaurenia. Vamos, duas perguntas a cada. Eu pergunto duas, a senhora responde, depois vamos para mais. Qual o anticoncepcional ideal? Isso varia muito. A gente tem o anticoncepcional sequencial, que é aquele da cartela, né? Ele não pode ser muito barato, nem pode ser muito caro. Porque ele muito barato, ele causa muito prejuízo, ele desregula menstruações. Ele tem que ter um parâmetro mediano. E temos também o anticoncepcional injetável, né? Aquele que toma uma vez só. Também mas também varia. Tem pessoas que não se dá com o injetável, mas se dá com o sequencial. Isso varia, isso depende muito da consulta do médico. Tem também o DIU, né? Que eu, pelo menos, passei a minha vida, enquanto eu pude ter filhos, eu projetei para mim um casal de filhos, eu tive um casal de filhos.
Mas eu usei muito DIU. Eu me dava muito bem com o DIU. O DIU a gente vai tirar um dia para falar sobre ele. Porque ele evoluiu muito. A gente tem DIUs que demoram 5 anos. Eles têm validade, né? De 5 anos você faz revisão. Então, na anticoncepcional ideal, a resposta tá respondida, né? A pergunta está respondida. Anticoncepcional ideal é aquele que depende de cada paciente. E dependendo de cada paciente, tem que ter a consulta médica. Dor no sexo é normal? O que fazer Não, neste caso? a dor do sexo, ela pode ser emocional e física. Emocional são aqueles pacientes que realmente têm problemas a curar através de terapias e integrações psicossociais, né? E pode ser também por um problema de um colo de útero inflamado, de uma ferida no útero, de uma infecção, tá entendendo? Urinária. Pronto, infecção urinária. Parece bobagem, mas ela pode dar dor no sexo, né? Então depende de uma série de coisas que a consulta médica ginecológica nos dará o norte. Edileuza, da comunidade do Caicai. Urgência em ir ao banheiro. Preocupa? Estou assim. Preocupa. A urgência em ir ao banheiro é o aumento da frequência urinária, né? Ele pode ter várias causas. Ele pode ser por uma bexiga fora do ângulo, né? Aquela bexiga, se a paciente teve muitos filhos e não corrigiu, aquela bexiga tira o ângulo da uretra e isso faz com que a paciente comece a querer ir muito ao banheiro. E isso aí é correção cirúrgica. Como também pode ser infecção urinária. Infecção urinária da descamação da mucosa da bexiga e faz com que haja aquela necessidade de ir muito para o banheiro. Também isso aí só pode ser resolvido. Tem cura. As causas mais importantes são essas, físicas, emocionais e também de doenças. Aí depende também do médico, paciente e consulta. Josélia, do bairro Matador. Toda mulher e homem precisa fazer teste para DST. O que é mesmo DST? DST, doença sexualmente transmissível. No grupo dessas doenças está sífilis, gonorreia. Tudo que pode ser transmitido sexualmente, a gente coloca no grupo DST. D de dado, doença. S de sol, sexualmente. T de tatu, transmissível. É tudo que é transmitido pelo ato sexual. Respondido. Vanessa, da Nova Itaenga. As secreções podem ser algo grave ou não? Sim e não. As secreções, elas são importantes porque cada secreção estudada, não só a olho nu, como no microscópio, detecta se é um fungo, se é um tricomonas, se é uma bactéria. O que é uma secreção? Tem secreção que não é nada. A secreção transparente, como se fosse uma colinha, não é nada. Ela acontece no meio do ciclo e é um sintoma de que você está ovulando. O óvulo liberou no ovário, aí dá aquele aumento de secreção. Então, se ela for incolor, transparente e sem cheiro, e sempre no meio do ciclo, é normal. Mas se ela for esverdeada, amarronzada, com raios de sangue, com odor, aí são decorrentes de doenças que a gente também tem como curar, através dos exames ginecológicos bem feitos, de uma colposcopia, de uma citologia bem feita. E a gente tem pomadas e medicamentos que curam, sem problema nenhum. Não é nenhum bicho. Maria do Carvalho, bairro da Saudade. Doutora Niédia, como lidar com o ressecamento vaginal? O ressecamento vaginal, ele é sempre, a maioria das vezes, ele é sempre decorrente da menopausa. Mulheres a partir de 40 anos, quando tem sua carga de hormônio diminuída,
já preparando o organismo para a menopausa. Então começa a perder aquele fluido, né, tão comum no ato sexual. Começa a perder vontade de sexo, etc. A gente tem como corrigir isso através de hormônio, através de pequenas doses, né? Ninguém pode estar dando hormônio à torta e à direita, só o médico. E aquele hormônio necessário para esse tipo de ressecamento. A gente também tem os cremes gel que vendem nas farmácias a R$2, R$3, para que você use durante a relação. E a gente tem também o medicamento via oral na dosagem mínima, que você se livra de onda de calor, de insônia, de dificuldade de dormir, de estar acordando no meio da noite, sudorese e ressecamento. Tudo isso está incluído também na baixa de hormônio. Mas isso só pode ser visto na consulta, né? Eu estou dando aqui uma explicação generalizada, só isso. Maria Paula, da Vila Boa Esperança. O que é HPV? Falem sobre o assunto para que todos entendam. HPV, ele é um vírus, né? Que antigamente ele foi muito... agora a gente já tem vacina para HPV, principalmente em adolescente. A gente já tem ácidos, né? Que a gente consegue curar o HPV, porque o HPV hoje é considerado um vírus cancerígeno. Se você tem o HPV e não trata, você pode ser uma séria candidata a um câncer de colo de útero ou de vagina no futuro, né? O HPV, ele é da família viral, né? Ele é vírus, mas também, como eu te digo, a gente evoluiu muito e hoje tem cura. Tatiana do bairro da Glória pergunta: toda mulher precisa tomar anticoncepcional? Existe um melhor método? Os métodos, eu nunca vou dizer para ninguém, nem para mim mesma, que existe método anticoncepcional seguro. Minha gente, até a ligação de trompa não é seguro. Vocês acreditam? Vocês acreditam que eu já liguei uma trompa 3 vezes e a doente engravidou e na terceira vez eu arranquei a trompa? Preferi arrancar e sacudir fora, porque eu não aguentava mais ligar, deixar ela lá ligadinha dentro da técnica que eu sempre fiz e ela o óvulo migrar pela... É incrível. Então, quando você fala que cirurgicamente não tem um método anticonceptivo seguro, quanto mais o DIU pode falhar, a própria pílula pode falhar, qualquer um pode falhar. Quando Deus quer, não existe, né? A gente não pode desafiar Deus. Se Ele quer que você tenha aquele filho, Ele vai fazer de tudo para que você tenha. Então você fica tentando e Ele colocando por métodos até sobrenaturais, como um caso da literatura que a gente tem de paciente que tirou a trompa, ficou sem trompa e engravidou. Aí é o sobrenatural. Engravidou como? Se não tinha a trompa né? Nem permear, porque a gente pode ligar, deixar o fio ali, mas cria-se um pertuito e o óvulo passa. E aí vem a gente... Aí a gente tira a trompa, sacode fora. E tem os 3 casos da literatura de paciente sem trompa que engravidou. Aí então, é Deus. Né? Para Deus nada é impossível. Aí não há discussão. O médico ele tem um limite. E o limite do médico é Deus. O médico vai até onde ele pode ir. Quando ele não pode ir, ninguém... É um mistério. É um mistério e é Deus presente, né, em todos os aspectos da vida da gente. Confesso que me arrepiei agora, viu? A senhora falar tão belamente, né, de um ser tão supremo, né, além da ciência, né, Deus? Deus sim, é com tudo. Certeza. Na vida da gente, na medicina, em tudo. Ele está presente
a gente é dele, né? A gente é dele até se morrer, continua sendo dele através do Espírito. Verdade. A última pergunta, Gláucia Santos, da Camboa. Doutora, eu tenho muita cólica, dor de cabeça e dor nos seios durante a TPM. Isso é normal? O que faço para amenizar? Consulta médica e o uso de vários medicamentos, né? Porque a TPM é uma retenção de líquido que dá todos esses distúrbios. A mama dói porque tá cheia de líquido, né? O mocotó dói, a dor de cabeça dói por uma tensão pré-menstrual. E a TPM, é tão difícil curar a TPM, mas a gente melhora, viu? Isso aí melhora e consegue viver bem. A gente controla, né? Tem mais... Tá encerrando, né, Júlio? Júlio já tá aqui dizendo o nosso tempo aqui, né? Eu vou voltar. Ah, coisa boa. Então, doutora Aniede aqui, né, encerrando o programa, eu vou deixar aqui para as considerações finais, já agradecendo a todos, né, pela audiência. Doutora, sinta-se abraçada pelo programa Voz Feminina, por todas, né, que estão ouvindo aqui, as mulheres, né, itaenguenses, sinta-se abraçada por todas nós. Que bom esse momento e que com certeza a senhora causou, né, causou uma adrenalina de pergunta para as mulheres e com certeza elas querem mais vezes a senhora aqui no programa, viu? Muito sem obrigada. dúvida. Eu vou combinar com ela aqui e fazer aí um horário especial, quando puder vir, sem tanta correria. Muito obrigada a todos os ouvintes e residentes no município Lagoa de Itaenga. Eu não posso dizer, né, a gente não sabe da vida da gente, mas por enquanto eu vou ficando. Amém. E ficando, voltarei sim. Se Deus quiser. Então, minha gente... Obrigada a todos. Se cuidem, né? Se cuidem um dos outros. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal.